Hoje vamos explorar uma ideia polêmica na espiritualidade. O verdadeiro crescimento pode exigir mais do que apenas ser legal. Mas o que isso realmente significa? À primeira vista, abandonar a gentileza pode parecer contrário ao crescimento espiritual. Afinal, bondade e compaixão não são fundamentais para a maioria das tradições espirituais? A chave está em entender a diferença entre gentileza superficial e compaixão genuína. A gentileza superficial muitas vezes vem do desejo de ser aceito, evitar conflitos ou manter uma certa imagem. É o sorriso que forçamos quando estamos chateados, o acordo que fazemos quando realmente discordamos, o "está tudo bem" que dizemos quando não está. Embora esse comportamento possa facilitar as interações sociais a curto prazo, ele pode criar uma desconexão entre nossa verdade interior e nossa expressão exterior. A compaixão genuína, por outro lado, vem de autenticidade e entendimento profundo. Não significa sempre concordar ou evitar causar desconforto. Às vezes, verdadeira compaixão exige ter conversas difíceis, estabelecer limites firmes ou permitir que outros enfrentem as consequências de suas ações. Sempre ser legal pode mascarar sentimentos verdadeiros ou permitir comportamentos prejudiciais. Se nunca expressamos nossas emoções ou preocupações reais, como podemos formar conexões autênticas com os outros? Se sempre cedemos para evitar conflitos, como podemos nos posicionar contra injustiças ou nos proteger da exploração? Na prática espiritual, essa constante gentileza pode se tornar uma forma de desvio espiritual, usando ideias espirituais para evitar lidar com sentimentos desconfortáveis, feridas não resolvidas ou necessidades de desenvolvimento. É como usar o perdão como desculpa para permitir comportamentos prejudiciais repetidos. O verdadeiro crescimento espiritual muitas vezes nos exige confrontar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e os outros. Isso nos pede para olhar para nossos lados sombrios e reconhecer nossa raiva, medo e ciúme. Não para nos prender a essas emoções, mas para entendê-las e integrá-las. Esse processo nem sempre é agradável, mas é necessário para uma transformação genuína. Ao ir além da gentileza superficial, nos abrimos para uma maneira mais profunda e autêntica de nos relacionarmos conosco e com os outros. Criamos espaço para uma autorreflexão honesta e comunicação genuína. Aprendemos a estabelecer limites saudáveis que respeitam tanto a nós mesmos quanto aos outros. Desenvolvemos a coragem de falar a verdade ao poder e de manter nossas convicções. Isso não significa que devemos abandonar a bondade ou nos tornar insensíveis. Trata-se de expandir nossa compreensão de verdadeira compaixão. Às vezes, isso envolve uma palavra gentil, outras vezes, um firme não, e em alguns casos, permitir que alguém enfrente dificuldades para que possa crescer. Enquanto seguimos esse caminho, é crucial verificar continuamente nossas intenções. Estamos agindo com cuidado genuíno e sabedoria, ou estamos usando a verdade espiritual como desculpa para a falta de bondade? Estamos evitando a gentileza para falar nossa verdade ou para evitar a vulnerabilidade? O caminho espiritual não é sobre agradar constantemente, mas sobre crescimento autêntico. Ao ir além da gentileza superficial, podemos cultivar uma compaixão mais profunda, sabedoria e conexões genuínas. É uma jornada desafiadora, mas que leva a uma maneira mais autêntica e integrada de viver. A verdadeira espiritualidade abraça todos os aspectos da nossa humanidade, a luz e a sombra, o agradável e o difícil. Reconhecer e integrar todas essas partes é essencial para alcançarmos a integridade. Esta é a verdade do caminho espiritual. Nem sempre agradável, mas sempre transformador. Vamos explorar o papel da honestidade no crescimento pessoal e nos relacionamentos no caminho espiritual. A honestidade, tanto conosco quanto com os outros, é fundamental para o desenvolvimento espiritual genuíno, mas muitas vezes é um dos aspectos mais desafiadores de abraçar totalmente. A autorreflexão honesta exige que olhemos diretamente para nossos pensamentos, motivações e ações. Significa reconhecer nossas falhas, confrontar nossos medos e perceber nossos padrões de comportamento. Mesmo quando são desconfortáveis,
ou contradizem a imagem que gostaríamos de manter. Essa honestidade interna pode ser profundamente perturbadora no início. Podemos descobrir aspectos de nós mesmos que negamos por muito tempo, ou perceber que nossas ações nem sempre se alinham com nossos valores declarados. No entanto, ver-nos claramente é o que abre a porta para o verdadeiro crescimento. Quando praticamos uma autorreflexão honesta, criamos a oportunidade para uma mudança real. Não podemos resolver o que nos recusamos a reconhecer. Ao iluminar nossos aspectos sombrios, ciúmes, ressentimentos, inseguranças, começamos o processo de integração. Isso não significa se concentrar na negatividade, mas aceitar essas partes de nós mesmos com compaixão e compreensão. A partir dessa aceitação, podemos fazer escolhas conscientes sobre como queremos evoluir. Igualmente importante é a comunicação honesta com os outros. Em um mundo que muitas vezes prioriza a polidez em detrimento da autenticidade, falar a nossa verdade pode parecer arriscado. Tememos machucar os outros, prejudicar relacionamentos ou enfrentar a rejeição. No entanto, é por meio dessas conversas desafiadoras que nossas conexões se aprofundam e nossos relacionamentos se fortalecem. Pense em uma amizade onde o ressentimento tem se acumulado devido a queixas não expressas. A abordagem agradável pode ser continuar como se tudo estivesse bem, para manter a paz e evitar confrontos. Mas, com o tempo, essa honestidade reprimida corrói a base do relacionamento. Em contraste, ter a coragem de expressar nossos sentimentos e preocupações, embora desconfortável no momento, cria uma oportunidade para entendimento, crescimento e resolução genuína. Nos relacionamentos românticos, a comunicação honesta sobre necessidades, desejos e limites é essencial para a intimidade e satisfação mútua. Pode ser difícil expressar insatisfação com certos aspectos do relacionamento ou admitir dificuldades pessoais que afetam a parceria. No entanto, essa honestidade permite que ambos se mostrem mais plenamente e trabalhem juntos em direção a uma conexão mais forte e autêntica. Mesmo em ambientes profissionais, um feedback honesto, quando entregue com gentileza e intenção construtiva, pode levar a um crescimento significativo e a melhores resultados. Permite que as equipes enfrentem problemas de frente, promovendo um ambiente de confiança e melhoria contínua. É importante notar que honestidade não significa brutalidade ou desconsideração pelos sentimentos dos outros. O objetivo não é machucar, mas curar e crescer. A comunicação honesta deve ser acompanhada de compaixão, empatia e um desejo genuíno de entendimento mútuo. À medida que cultivamos a honestidade em nossa prática espiritual, podemos nos relacionar com menos pessoas, mas de forma mais profunda. Nossas escolhas se alinham mais com nossos verdadeiros valores. Esse caminho de honestidade nem sempre é confortável, mas ao enfrentar esses desafios, criamos um caminho de crescimento genuíno. O caminho espiritual é viver na verdade, conosco e com os outros. É agir com coragem, falar a verdade e manter a integridade. Ao nos comprometermos com a honestidade, nos abrimos ao poder transformador da verdade, pavimentando o caminho para um crescimento pessoal profundo e relacionamentos mais fortes e autênticos. Em nosso caminho espiritual, muitas vezes acreditamos que a doação ilimitada e o autossacrifício são sinais de avanço espiritual. No entanto, o verdadeiro crescimento espiritual e a compaixão sustentável exigem uma compreensão clara de limites e autocuidado. Esses elementos, longe de serem egoístas ou contrários aos ideais espirituais, são essenciais para manter nosso bem-estar e nutrir uma compaixão genuína e duradoura. O autossacrifício já foi importante, mas isso foi na era de Peixes. Na era de Aquário, devemos agir. A ação e o serviço nos elevam espiritualmente. Fizemos um vídeo sobre a lei cósmica do serviço e o link está no card. Estabelecer limites saudáveis na prática espiritual é vital. Sem limites, corremos o risco de nos perder nas necessidades e demandas dos outros, levando ao esgotamento, ressentimento e uma capacidade diminuída de ajudar. Os limites nos permitem proteger nossa energia e nos envolver com os outros, honrando tanto as necessidades deles quanto as nossas.
Limites podem significar reservar tempo para meditação ou reflexão, mesmo quando outros demandam nossa atenção. Pode significar dizer não a pedidos que nos sobrecarregam, mesmo que venham de líderes espirituais ou membros da comunidade. Os limites nos ajudam a manter nossa integridade espiritual, garantindo que nossas ações estejam alinhadas com nossos valores e capacidade energética. Os limites nos relacionamentos espirituais também são cruciais. Seja com um professor, mentor ou colegas praticantes, limites claros nos protegem de exploração ou manipulação sob o disfarce de orientação espiritual. Nunca siga uma orientação espiritual com a qual você discorda. Se no fundo do seu coração você não concorda com uma prática, diga não. Assim cultivamos discernimento e preservamos nossa autonomia no caminho espiritual. Lembre-se da lei cósmica do karma. Tome controle de seu destino, agindo de acordo com seu eu superior e sua própria verdade. Falamos mais sobre esse assunto em um vídeo no canal, o link está no card. Priorizar o autocuidado não é egoísmo. É necessário para uma compaixão sustentável. Pense comigo. Como você vai ajudar alguém se não estiver em boas condições? Imagine uma faca cega. Uma faca precisa estar bem afiada e em boas condições para ser útil. Da mesma forma, se não cuidarmos de nós mesmos, nossa capacidade de cuidar dos outros e de nos envolvermos significativamente em nossa prática espiritual se torna comprometida. Quando estamos descansados, emocionalmente equilibrados e espiritualmente nutridos, temos mais a oferecer. Nossa compaixão se torna mais genuína, duradoura e eficaz. Assim, evitamos o esgotamento e o ressentimento. Ficamos mais fortes para nos envolver com os outros de forma cuidadosa e autêntica. Ao definir limites saudáveis e priorizar o autocuidado, damos exemplo para os outros fazerem o mesmo. Isso contribui para uma cultura espiritual sustentável e genuína, criando comunidades espirituais mais saudáveis e práticas espirituais mais eficazes. Lembre-se que a verdadeira compaixão inclui ter compaixão por nós mesmos. Estabelecendo limites saudáveis e priorizando o autocuidado, nutrimos nosso bem-estar e cultivamos uma prática espiritual mais autêntica, sustentável e impactante. Assim, servimos aos outros com qualidade e incorporamos os ideais de compaixão e sabedoria, essenciais para quem realmente quer ajudar o mundo. Nessa jornada de crescimento espiritual, muitas vezes encontramos ideias erradas e comportamentos que atrapalham nosso progresso. Um problema comum nos círculos espirituais modernos é a fuga espiritual, termo criado pelo psicólogo John Welwood. Isso se refere ao uso de ideias e práticas espirituais para evitar lidar com questões emocionais não resolvidas, feridas psicológicas ou necessidades de desenvolvimento. Essa fuga pode aparecer de várias formas, e reconhecer esses padrões é essencial para um desenvolvimento espiritual verdadeiro. Um exemplo comum é o perdão precoce ou a positividade forçada, onde as pessoas se apressam em perdoar ou manter uma visão positiva sem processar totalmente suas emoções ou enfrentar as causas de sua dor. Embora o perdão e a positividade sejam importantes, eles se tornam problemáticos quando usados para evitar sentimentos ou situações difíceis. Outra forma é a ênfase exagerada na transcendência, deixando de lado o crescimento pessoal e a responsabilidade. Isso pode parecer uma busca constante por estados alterados de consciência ou experiências intensas, enquanto se negligenciam aspectos práticos e necessários da vida e do desenvolvimento pessoal. Acreditar que a iluminação resolverá todos os problemas pode fazer com que habilidades práticas e inteligência emocional sejam negligenciadas. Lembre-se de que, apesar de sermos luz em essência, estamos aprendendo na Terra e devemos manter os pés no chão e atender às necessidades da vida material. A ideia de desapego é frequentemente mal compreendida e mal aplicada. Embora o desapego seja valioso, ele pode ser usado como desculpa para a insensibilidade emocional ou evitar intimidade. O verdadeiro desapego não significa não se importar ou suprimir emoções. É desenvolver uma perspectiva equilibrada que permita um envolvimento pleno com a vida sem ser dominado por ela.
Outra forma de fuga espiritual é se sentir superior ou julgar os outros. Isso pode envolver usar conceitos espirituais para desconsiderar as experiências ou emoções alheias, ou se sentir moralmente superior devido às próprias práticas e estudos espirituais. É a pessoa que responde a todas as dificuldades com apenas deixe ir, ou tudo acontece por uma razão, sem reconhecer a dor real ou os desafios que alguém enfrenta. Para superar essas ideias erradas e evitar essas armadilhas, é essencial cultivar o pensamento crítico em nossas práticas espirituais. Desenvolva uma mente discernente para navegar pelo complexo cenário da espiritualidade com sabedoria e clareza. Pensamento crítico na espiritualidade significa questionar nossas suposições, examinar nossas motivações e desafiar nossas crenças. Não é aceitar ensinamentos ou experiências espirituais sem reflexão, mas explorá-los a fundo e ver como se alinham com nossa experiência de vida e valores. Isso nos permite integrar insights espirituais de uma maneira autêntica, em vez de usá-los como uma fuga da realidade. Um ponto-chave é diferenciar entre insights espirituais genuínos e projeções psicológicas ou desejos. Isso exige autoconsciência e honestidade, o que pode ser desconfortável. Precisamos enfrentar nossos lados sombrios, as partes de nós mesmos que preferimos ignorar, e integrá-los em nossa compreensão espiritual em vez de negá-los. Também é importante manter um equilíbrio entre estar aberto a novas ideias e ser saudavelmente cético. Devemos avaliar criticamente novas ideias e experiências espirituais, pesquisando o contexto histórico e cultural dos ensinamentos, considerando várias perspectivas e aceitando que, às vezes, não temos todas as respostas. O pensamento crítico também se aplica à forma como nos relacionamos com professores espirituais e comunidades. Respeitar tradições e autoridades espirituais é valioso, mas a devoção cega pode levar à exploração ou ao crescimento pessoal estagnado. Mesmo os professores mais iluminados são humanos, e somos responsáveis por nossa própria jornada espiritual. Incentivar o pensamento crítico nas práticas espirituais também significa estar aberto a evoluir nossa compreensão com o tempo. À medida que crescemos e ganhamos novas experiências, nossas crenças e práticas devem ser flexíveis para acompanhar esse crescimento. Isso pode incluir revisar ensinamentos que antes considerávamos verdades absolutas ou abandonar práticas que não nos servem mais. Pensamento crítico e profundidade espiritual não são opostos. Na verdade, uma abordagem questionadora pode levar a uma espiritualidade mais profunda e autêntica. Ao usar nosso intelecto junto com nossa intuição e sabedoria emocional, desenvolvemos uma prática espiritual mais integrada e fundamentada. À medida que seguimos nosso caminho espiritual, vamos nos comprometer a desafiar ideias erradas, tanto em nós mesmos quanto nas comunidades espirituais. Vamos ter a coragem de questionar, duvidar e examinar nossas crenças e práticas. Ao mesmo tempo, manteremos um coração e uma mente abertos para abraçar insights e experiências espirituais genuínas. Fomentando o pensamento crítico em nossa jornada espiritual, podemos superar a fuga espiritual e outras armadilhas. Podemos desenvolver uma espiritualidade autêntica, fundamentada na realidade e verdadeiramente transformadora. Essa abordagem nos permite mergulhar nas profundezas da sabedoria espiritual, enquanto permanecemos conectados à nossa humanidade, promovendo um crescimento espiritual equilibrado e integrado que melhora todos os aspectos de nossas vidas. O caminho espiritual não é sobre constante agradabilidade, mas sobre crescimento autêntico. Ao ir além da superficialidade da bondade, cultivamos uma compaixão mais profunda, sabedoria e conexões genuínas. Para saber mais sobre raios, teosofia, esoterismo e espiritualidade avançada, e acessar conhecimentos ocultos pouco conhecidos pelo público, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Conheça o e-book O que são os raios, escrito em 1996 pelo nosso oficiante geral Batarjal. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que você tem curiosidade. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal,
curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica, cursos e produtos online na descrição. Tenha um ótimo dia. Namastê.